até o versículo 38. Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículo 25 até o 38. Todos encontraram? Amém. Diga para a pessoa que está perto de você. Diga assim: o Natal é um sinal de contradição. Vamos ver isso? Veja bem. Diz a palavra de Deus: havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão. E este homem era justo e temente a Deus, esperando a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. E fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ter visto Cristo do Senhor. E pelo Espírito foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus para com ele procederem segundo o uso da lei, ele então o tomou em seus braços e louvou a Deus, dizendo: agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, pois já os meus olhos viram a tua salvação, a qual tu preparaste perante a face de todos os povos, luz para iluminar as nações e para a glória de teu povo Israel. José e Maria se maravilharam das coisas que dele se diziam. E Simeão os abençoou e disse a Maria sua mãe: veja bem, eis que este menino é posto para a queda e elevação de muitos em Israel, e para um sinal de contradição, e uma espada traspassará também a tua própria alma, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. E estava ali a profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Aser. Esta era já avançada em idade, tinha vivido com o marido 7 anos, desde sua virgindade, e era viúva de quase 84 anos, e não se afastava do templo, servindo a Deus em jejuns e orações, de noite e de dia. E sobrevindo na mesma hora, ela dava graças a Deus e falava dele, do menino Jesus, a todos os que esperavam a redenção em Israel. Simeão profetizou algo a respeito de Jesus que nós normalmente nos esquecemos, talvez convenientemente nos esquecemos. Ele não disse: esse menino vai ser a pessoa que vai trazer a maior alegria para todas as pessoas, ou esse menino vai enriquecer todas as pessoas, ou esse menino vai resolver o problema de todas as pessoas. Ele disse: esse menino está destinado a efetuar a queda e a elevação de muitos em Israel. E ele é colocado como um sinal de contradição. Essas palavras marcaram o ministério de Cristo desde o início, porque desde que ele nasceu, Cristo cumpriu o papel que Deus deu para ele, que era justamente de fortalecer os humildes e destruir os ímpios, desde o início. E hoje nós vamos ver como o nascimento de Cristo influenciou algumas pessoas que estavam ali por perto no momento em que ele nasceu. Nós vamos ver hoje as reações de algumas pessoas que nós encontramos nos evangelhos e que elas demonstram muito bem quais são as nossas reações diante do conhecimento de que Deus tem um filho e que esse filho nasceu entre nós e ele nasceu para nos salvar. A encarnação do unigênito de Deus, porque, veja, Jesus já existia antes da criação. Não é isso que diz a palavra em João capítulo 1? E o verbo, o princípio, é esse cara. Então Cristo sempre existiu. Nós cantamos aqui no início, ele é o alfa e o ômega, o primeiro e o último. Mas houve um momento em que ele veio para cá. Houve um momento em que ele veio até nós. A encarnação dele foi tão poderosa, que mudou para sempre as coisas aqui na terra e lá no céu. A simples existência de Cristo aqui nesse mundo, como homem, abalou desde os principados celestes
até aquele senhor de idade que vivia por ali pelo templo, buscando a Deus. Algo que me chamou muita atenção nesse texto é que Simeão não era um sacerdote, ele não era um levita, ele não era uma pessoa que trabalhava no templo, ele era só um senhor de idade que buscava a Deus e que era cheio do Espírito Santo. E diz a palavra de Deus que ele estava em casa, ele estava lá em casa tranquilo, e aí o Espírito Santo disse: vá para o templo. E ele foi. E quando ele chegou lá, José e Maria estavam com Jesus para realizar a circuncisão dele e apresentá-lo ao templo. Foi aí que ele recebeu essa revelação de Deus de quem Cristo seria. E nós vamos começar a ver essas reações das pessoas lá no comecinho da história. Você está com a sua Bíblia aberta aí, em Lucas, no capítulo 2. Vamos ler o versículo 8. Para saber a reação dos primeiros que chegaram onde Jesus nasceu. Diz assim: havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. E eis que um anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor os cercou de resplendor, e tiveram grande temor. E o anjo lhes disse: não temais, porque eis aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo. Pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. E isto vos será por sinal: achareis o menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. E no mesmo instante apareceu com um anjo uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. E aconteceu que, ausentando-se deles os anjos para o céu, disseram os pastores uns para os outros: vamos, pois, até Belém e vejamos isso que aconteceu e que o Senhor nos fez saber. E foram apressadamente e acharam Maria e José e o menino deitado na manjedoura. Vendo, divulgaram a palavra que acerca do menino lhes fora dita. E todos os que a ouviram se maravilharam do que os pastores lhes diziam. Veja bem, estavam lá os pastores pastoreando, cuidando durante a madrugada dos seus rebanhos, e de repente apareceu um anjo. Não foi um anjo qualquer, era um anjo muito forte, porque quando o anjo apareceu, todo lugar se encheu da glória de Deus. E aquele anjo disse que o Salvador havia nascido, e que eles encontrariam o Salvador enrolado em panos, como era o costume de se fazer com todo bebê. Mas havia um detalhe: ele estaria deitado numa manjedoura, lá em Belém. Belém era uma cidade que devia ter mais ou menos uns 600 habitantes, era bem pequenininho, então não seria muito difícil achar alguém. E é igual quando a gente conversa com alguém daqui que mora no Tapajara, fala: qual é o seu endereço lá? É lá no Tapajara, mas lá no final de rua. Não, se eu chegar lá e pergunto por mim, todo mundo vai saber, porque é um lugar pequeno. As pessoas estão próximas, elas se conhecem. Então, os pastores ficaram impressionados com o fato de um anjo ter aparecido para eles e ter falado aquilo. E aí eles decidiram que iriam até Belém para descobrir o que estava acontecendo. Esses pastores, eles representam, na atitude deles, na reação deles, aquele tipo de pessoa que experimenta de Deus alguma coisa muito sobrenatural, e por causa disso, ele se aproxima de Deus. É aquela pessoa que vê um milagre acontecer, que ouve um testemunho de alguém e diz: alguma coisa está acontecendo. Deus existe. Deus existe, porque se ele não existisse, isso não ia acontecer. Essa causa era impossível. Isso que eu pedi era impossível. Mas se aconteceu, é porque Deus interviu. Quantas pessoas se aproximam de Deus assim? Por causa dos milagres que elas experimentam. Eu ouvi falar, não conversei com ela, mas a missionária Zelina, que foi missionária aqui, em Machadinho, esposa do pastor Francélio, a família dela quase toda não era convertida. E ela recentemente teve um câncer. E foi bem difícil para ela vencer esse câncer. Ela fez um tratamento. Todo mundo sabe que o tratamento de câncer é sofrido.
e ela passou por maus bocados, mas ela permaneceu firme na fé dela. Quando ela se recuperou e estava sarada, a família dela toda se converteu. Por quê? Porque eles viram um testemunho de fé. Eles viram acontecer na vida dela uma coisa que não é normal. A pessoa vencer isso sem se abalar. A pessoa vencer uma dificuldade sem ficar reclamando da vida. E aí elas perceberam, alguma coisa é diferente, né? Deus dá essa força para ela, por causa disso eles se converteram. Existem pessoas que estavam doentes, estavam desempregadas, estavam com problemas na família, enfim, uma série de outros problemas. E aí, quando elas veem a solução chegando, ou alguém ora por elas, alguém fala alguma coisa para elas, às vezes, irmãos, alguém entrega uma profecia para essa pessoa, e ela se convence de que Deus existe, que foi Deus quem fez aquilo. Aí ela se aproxima de Deus. Exatamente como esses pastores. Eles estavam lá tranquilos, cuidando dos seus rebanhos, das suas ovelhas, mas de repente aconteceu uma coisa que não é normal. Quem já viu um anjo assim, por acaso, quando você estava andando e ele apareceu com você? Aí o pastor já viu, que bênção, está vendo? Um só numa multidão. E aí quando você ouviu, o senhor falou: ei, tudo bom? Não é uma coisa normal de se ver, não é uma coisa que a gente veja normalmente, né? É uma coisa que a gente vê todo dia. Quando aqueles pastores viram aquele anjo, eles sabiam que alguma coisa muito fora do normal estava acontecendo em Belém. E por isso, eles foram até lá. E quando eles chegaram, eles encontraram Jesus na manjedoura, do jeito que os anjos tinham falado. E aí, o que eles fizeram? Eles passaram a anunciar quem era aquele menino. Eles passaram a dizer: olha, aquele menino que nasceu lá, que está lá na manjedoura, ele é o Cristo, ele é o Messias. Quem é o Messias? O Messias era uma figura que havia sido prometida por Deus e que o povo de Israel esperava há muito tempo. Era alguém que seria descendente de Davi, que nasceria na cidade de Davi e que libertaria o povo de Israel dos seus pecados. E não só isso, mas estenderia essa bênção a todas as famílias da terra. Então Israel aguardava por esse Messias, especialmente porque eles acreditavam que esse Messias iria livrá-los das mãos de Roma. O Império Romano havia tomado conta daquela região e eles pensavam: se o Messias chegar, ele vai nos libertar de Roma. Se o Messias chegar, ele vai nos libertar de Roma. E aí aqueles pastores diziam: aquele menino é o Messias. Tenho certeza que aquele menino é o Messias, porque eu vi um anjo chegar lá. Não foi alguém que me falou, eu vi, o anjo chegou e me disse. Irmãos, eu não sei quantos de vocês se aproximaram de Deus por causa de algo sobrenatural que você viu, mas eu posso lhe dizer com toda certeza que se isso aconteceu com você, você tem a obrigação de anunciar o que Cristo fez por você. Glória a Deus. Aleluia. Se você viveu uma experiência sobrenatural com Deus, você tem a obrigação de tornar ela conhecida. Glória a Deus. E eu vou fazer uma pergunta e eu sei que dessa vez a resposta vai ser mais numerosa. Quantos já viveram uma experiência sobrenatural com Deus? Glória a Deus. É sua obrigação anunciar quem fez essa obra sobrenatural. Glória a Deus. É sua função levar isso para frente. Porque esse é o primeiro tipo de reação que nós encontramos, da pessoa que se maravilha e vai atrás. E depois ela sai falando nos 4 cantos o que foi que aconteceu. Às vezes até porque não tem nada a ver, ela sai contando. Conta o milagre para todo mundo. Só que eu morei, irmãos. Esses pastores, nós lemos aqui no texto, depois eles foram embora, louvando e agradecendo a Deus pelo que eles tinham vivido. Enquanto que existem muitas pessoas que se aproximam de Deus por causa de um milagre, e depois ou Deus dá o que elas querem, ou elas não querem mais saber de Deus. Só que o que é legal é que esses pastores chegaram. Pensa bem, irmãos, você está lá no pátio, cuidando das ovelhas, de madrugada, e daí você vê um anjo que diz todas aquelas coisas, depois uma multidão de anjos cantando, tudo muito bonito, anunciando que uma criança nasceu. E aí você pensa: bom, eu vou chegar e vai ter no mínimo um menino que brilha.
vai ter um menino que brilha, um menino que já nasceu falando, alguma coisa assim deve ter ali dentro daquela manjedoura, porque todo esse barulho para nada deve ser no mínimo um menino espetacular. O filho dos incríveis. Deve ser um menino que faz alguma coisa fantástica. E quando eles chegam, é um menino igual aos outros. Simples. Inclusive, pobre. Enrolado nos trapos. Deitado na manjedoura. E vou revelar um segredo para vocês. Nós iríamos colocar aqui uma criança de verdade, né? Na hora da apresentação. E ninguém pensou nisso. Ninguém pensou nisso. Mas não deu certo. Graças a Deus, porque ninguém pensou nesse detalhe. Que quem seria a criança que a gente ia largar aqui dentro? Eu fiquei pensando, eu não ia botar minha filha aí não. Não ia mesmo. Quem de vocês, irmãos, ia deixar seu filho aqui o culto todo deitado nessa manjedoura com essas facas? Os pastores chegaram e eles encontraram isso. Um menino deitado lá na manjedoura. Diz a Bíblia que não havia lugar a palavra foi bem mal traduzida, mas não havia lugar entre os hóspedes para eles. Isso não quer dizer, irmãos, que José e Maria chegaram e não tinham onde eles dormirem. Às vezes eles já estavam lá fazendo alguns dias. A questão é que os quartos, as casas em Belém normalmente eram de 2 andares. Então em cima ficavam os quartos e embaixo ficava o lugar onde guardavam os animais, onde as pessoas chegavam, amarravam os cavalos, botavam os bichos para comer. E os quartos eram muito pequenos, então não havia lugar para um recém-nascido no quarto. Aí o que eles fizeram? Desce para lá, vamos ficar lá embaixo. Depois o bicho para fora e vamos ficar lá. E os pastores encontram essa criança. Ao contrário de muitas pessoas que buscam o milagre de Deus e depois elas querem ver um Deus que o tempo todo faz milagres a todo e direito. Como se milagre fosse aquelas balas que a gente joga para as crianças em festa. Ei, pega aí. Deus não é assim, irmãos. Se você se aproximou de Deus por causa de algo que você ouviu, por causa de um milagre que você viu ou vivenciou, aprenda que o Deus que você vai encontrar está na manjedoura. O Deus que você vai encontrar é simples. Os milagres são só para você saber que Ele pode, mas Ele vai ficar ali, na dele, até a hora dele agir. Então não espere ver um Deus que é o tempo todo um fogo, um vento, uma nuvem, porque como nós temos lá nas Escrituras, Elias viu todas essas coisas e em nada delas Deus falou com ele. Quando veio o vento suave, aí Deus falou. Mas vamos passar para frente. Tem um segundo tipo de reação que nós encontramos nas Escrituras, que é justamente esse que nós lemos aqui no início de Simeão e Ana. Eu nem sei se eu vou viver o tempo que Simeão e Ana viveram. Nem sei se eu quero viver esse tanto de tempo, porque vai que eu fico com o velho cabu, eu dando trabalho para os outros, nem sei se eu quero chegar nessa idade. Mas Ana tinha 84 anos, foi casada há 7 anos, provavelmente ela se casou bem jovem, que era o costume da época. Viveu 7 anos só casada, casou-se virgem, como era, não é costume não, como era obrigação da época, e não mudou. E aí, depois que ela casou, que o marido dela morreu, ela passou a vida inteira sozinha, buscando a Deus. E ela era uma profetisa, Deus usava ela. E estava lá Simeão. Os dois, eles não eram casados nem nada, os dois viviam por ali. Os dois esperavam pelo dia em que o Salvador ia chegar. Os dois aguardavam a salvação. Eles eram como pessoas comuns, tinham uma vida comum, tinham problemas comuns, mas eles não se esqueciam da promessa que da linhagem de Davi nasceria um rei que ia libertar Israel. Eles não se esqueciam e eles esperavam o dia em que isso ia chegar. E Simeão tinha ainda uma promessa. Deus tinha dito para ele, ele era tão chegado com Deus que Deus disse para ele: você não vai morrer sem antes ver o Cristo. Aí ele pensou, então tá bom,
Não sei quando Deus falou isso para ele. Talvez Deus falou para isso 20 anos antes de Jesus nascer. E ele ficou pensando, e agora? Será que eu vou morrer? Não vou? Não vi o Messias? Vou viver mais um ano. Não vi de novo? Vou viver mais um ano. E foi passando o tempo e ele foi se tornando cada vez mais idoso. Mas aí ele também começou a ficar ansioso porque ele pensou, eu já estou velho e eu não vou ficar para semente. Então logo eu vou morrer, então significa que o Messias vai chegar logo. E olha só, irmãos, que interessante. O templo era cheio de gente o tempo todo. O tempo todo tinha gente indo lá, oferecer um carneiro, oferecer a pombinha, oferecer os cereais, oferecer ofertas para Deus. O tempo todo tinha gente lá. Tinha aquele monte de cambista que Jesus expulsou depois, trocando dinheiro, vendendo os bichinhos para sacrifício, fazendo aquele barulheiro todo. O templo era um local repleto de pessoas. Mas o Espírito de Deus disse para Simeão, vai até o templo. E ele foi. E quando ele chegou lá, José e Maria, irmãos, vamos falar uma verdade aqui. Aquele negócio de Jesus usar roupa branca, né? E os discípulos tudo roupa colorida, Jesus só roupa branca e tal. Isso só funciona no teatro, que é para o povo saber quem é Jesus. Mas na vida real não era assim. José e Maria entraram lá simplesinho como eles eram, carregando Jesus, uma criança como qualquer outra, muito provavelmente esperando na fila a vez dele ser circuncidado, ser apresentado, porque com certeza tinham outras crianças, não tinha TV, né? As pessoas tinham muitos filhos, então com certeza tinha mais gente lá esperando. E Simeão entra no templo, ele vê Jesus, obviamente sem Jesus dizer nenhuma palavra, né? E ele sabe que aquele menino é o Messias, sem ver anjo, sem ter uma visão celestial, nada. Ele vê e sabe que aquele era a criança que ele esperou a vida toda para ver. Ana, a profetisa, está por ali, que diz a Bíblia que ela chegou na mesma hora e já glorificou a Deus e está falando para todo mundo, aquele menino é o Messias, aquele menino é o Messias, aquele menino é o Messias, aquele menino é o Messias. Mas ninguém falou nada. Maria não contou, José não contou, como eles sabiam? Eles representam, irmãos, o tipo de pessoa, e existem muitas, que tem dentro de si uma sede de conhecer a Deus. As pessoas que sabem que existe um Deus e sabem que é possível conhecê-lo, mas elas não sabem como. Mas quando elas ouvem o chamado, elas dizem, é isso daí, é isso que eu acredito, é isso que eu quero, é isso que eu estava procurando. Simeão e Ana reconheceram a Jesus porque eles tinham o Espírito de Deus ali trabalhando no coração deles. Sabe, irmãos, é muito profundo isso que aconteceu com Simeão e Ana, porque se nós estudarmos a história secular, nós vamos descobrir que antes de Jesus, muitos homens se apresentaram em Israel dizendo ser o Messias. Muitos, alguns até arrebanharam um bom número de pessoas, como acontece naquele texto lá de Atos, quando os líderes se reúnem e começam a dizer que tem que matar os cristãos, tem que matar os cristãos. Jesus já tinha ido para a glória já, tem que matar. E aí Gamaliel diz assim, vamos castigar eles, mas não vamos matar, porque pode ser que a gente esteja lutando contra Deus. Se for uma coisa de Deus, eles vão permanecer firmes até o fim. Agora, se não for, assim como foi com aquele Galileu que apareceu lá falando e depois tomou umas cacetadas e todo mundo se dispersou, assim vai ser com eles também. Ou seja, muitos já tinham aparecido por ali dizendo, eu sou o Messias, eu sou o Messias, eu sou o Messias. E Simeão e Ana esperavam o Messias, mas eles não deram crédito a esses falsos cristos. Então Simeão e Ana representam as pessoas que têm uma sede de Deus, mas mesmo estando no erro, elas sabem que ali não é o lugar delas, que tem um lugar diferente, mas ela não conseguiu achar ainda. E quando ela acha, é aquilo.
Isso é o que eu estava procurando. Eu me lembro muito bem da minha conversão, quando eu era adolescente. E eu já compartilhei com algumas pessoas. A minha conversão foi algo mais ou menos assim. Porque eu me lembro desde muito pequeno de ter Deus como algo importante para mim. Embora eu não vivesse numa família religiosa. Eu não vivia numa família assim, de fanáticos, ou de beatos, ou uma família comum. Mas eu me lembro que desde pequeno, Deus era alguém importante para mim. E quando eu fui crescendo, eu tinha uma sede de encontrar Deus em alguma coisa. Ele tinha que estar em algum lugar. E eu me lembro quando eu fui, nós começamos a ser evangelizados, e quando eu fui a um culto, onde o pastor pregou, lá em Apocalipse, capítulo 3, que ele fala: eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir minha voz, eu vou entrar, e vou cear com ele, e ele comigo. Eu tinha 12 anos na época. Era uma igreja que o louvor era só voz e violão, mais nada. E eu chorava o louvor inteiro, isso é bom. Tinha 12 anos. E esse foi o momento mais marcante para mim. Quando terminou a pregação, era tudo aquelas cadeiras de plástico, né? Que quando vai sentar faz aquele barulhão, todo mundo sentando. E aí, ele terminou a pregação, terminou de orar, todo mundo sentou. E enquanto o povo estava sentando fazendo aquele barulhão, ele perguntou quem queria aceitar Jesus. Eu não ouvi, por causa do barulho das cadeiras. E eu estava me sentando. E eu vi assim, algumas pessoas indo para frente, e eu perguntei para minha mãe que estava do meu lado. Eu falei: o que foi que ele falou? Aí ele perguntou quem quer aceitar Jesus. E eu lembro que eu joguei minhas coisas em cima da cadeira e fui correndo lá para frente, porque eu sabia que aquela era a voz que eu tinha esperado ouvir. Quando eu ouvi a voz, eu falei: é isso, é aí que está o que eu estou procurando. E acho que de todo mundo que estava na frente, tinha gente que já tinha feito coisas terríveis, mas eu era mais chorava, mais pedia perdão, porque eu sabia que eu tinha encontrado a fonte do que eu vinha buscando. Glória a Deus. E foi assim com Simeão e Ana, e talvez tenha sido assim com alguns de vocês. Eles representam essas pessoas. Mas vejam que todos eles, quando encontram o que procuram, anunciam o que encontraram. E aí, nós lembramos daquela palavra que disse o profeta Jeremias. Deus falou através do profeta Jeremias: eu sou a fonte de água viva, mas o meu povo cava para si cisternas rachadas. É a coisa mais simples do mundo. A água viva é aquela água que jorra sem parar. Aquela fonte que fica jorrando. Aquilo lá é água viva, está em movimento. E Deus dizendo: eu sou a água que fica jorrando sem parar. Água fresca, água limpa. Só que o meu povo cava cisterna rachada para recolher a água da chuva e nem consegue recolher. Por que, irmãos? Simeão e Ana queriam beber da fonte da água viva. Aleluia! E muitos têm sede, mas querem beber da cisterna. Não querem da verdadeira fonte. Muitas pessoas que têm sede de Deus procuram saciar essa sede em outros lugares, em outras coisas. E estão bebendo a água que está na cisterna rachada. Só junta ali e vai-se embora a água. Sobra só aquela água suja. Ficou suja com o lodo da ali, dando dengue e tudo mais. Irmãos, seja como Simeão e Ana, bebam da fonte da água viva. E aí nós vemos outras pessoas que tiveram outra reação com respeito a Cristo. Abra sua Bíblia comigo lá em Mateus, capítulo 2, a partir do versículo 1. Mateus capítulo 2, a partir do versículo 1. Vamos ver a história dos magos do Oriente. Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia,
no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém e perguntaram: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. E o rei Herodes, ouvindo isso, perturbou-se, e toda Jerusalém com ele. E congregados todos os príncipes dos sacerdotes e os escribas do povo, perguntou-lhes onde havia de nascer o Cristo. Quem perguntou foi Herodes. E eles lhe disseram: em Belém da Judeia, porque assim está escrito pelo profeta: e tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo de Israel. Então Herodes, chamando secretamente os magos, inquiriu exatamente deles acerca do tempo em que a estrela desapareceu. E enviando-os a Belém, disse: ide e perguntai diligentemente pelo menino, e quando achardes, participai-me, para que também eu vá e o adore. E tendo eles ouvido o rei, partiram. E eis que a estrela que tinham visto no Oriente ia adiante deles, até que, chegando, se deteve sobre o lugar onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se muito, com grande júbilo. E entrando na casa, acharam um menino com Maria. Olha, veja bem, entrando na casa, acharam um menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, o adoraram. E abrindo seus tesouros, lhe ofereceram dádivas, ouro, incenso e mirra. E sendo por divina revelação avisados em sonhos, para que não voltassem para junto de Herodes, partiram para a sua terra por outro caminho. Vamos começar acertando alguns detalhes sobre esses homens. Primeiro, a Bíblia não diz que eram reis, tá bom? Segundo, a Bíblia não diz que eram três, porque já está na nossa cabeça fixo, né? Os três reis magos. Então vamos tirar os três, e vamos tirar os reis, e vamos falar os magos. Os magos vieram do Oriente, viram uma estrela no céu, sabiam que aquela estrela não estava no céu antes, e que portanto ela era diferente, e que ela levaria eles até um rei. E eles foram para essa estrela. Sabe o que é mais legal? É olhar para o texto e descobrir, aí a gente vai perder um pouquinho da graça do que a gente está acostumado, mas é descobrir que muito provavelmente eles chegaram em Belém quando Jesus já tinha quase 2 anos. Não foi na mesma noite. Eles chegaram, tanto é que quando eles chegam, eles encontram uma casa, Maria e Jesus só, sem José, não está na manjedoura. Aí eles se prostram e adoram a Jesus e oferecem presentes. São 3 presentes, por isso criou-se a ideia de que são 3 reis, cada um deu um. Mas eles podiam ter dado os 3, todos eles terem dado os 3 presentes, ou deu um presente repetido, sei lá. Era ouro, incenso e mirra, então você pode dar a quantidade que você quiser, inclusive para mim, se você quiser dar, eu recebo, porque vale bastante. Vale tanto que foi o dinheiro que eles usaram, muito provavelmente, para fugir do Egito. Aí, nós temos 2 coisas para observar nos magos. Por que magos? Mago, irmão, não é o Harry Potter, não é isso que a Bíblia está dizendo. A palavra mago, ela estava relacionada naquele tempo aos astrônomos, que eram as pessoas que observavam o movimento das estrelas, e naquele tempo a astronomia e a astrologia andavam juntas. Então eles interpretavam os tempos em todos os sentidos possíveis, olhando os astros. Então aqueles homens eram astrônomos, que um dia perceberam: essa estrela não está bem, essa estrela está errada, ela é diferente. Agora, o primeiro ponto que nós observamos sobre eles é: tá bom, eles moravam em outro lugar, não eram judeus, mas eles viram a estrela e sabiam que ela representava o nascimento de um rei. Como? Como eles sabiam disso? Quem falou isso para eles? Quem contou isso para eles? Ô gente, não era tipo assim: vai nascer um rei, que legal. Era um rei que era digno de fazer eles saírem da terra deles e viajarem quase 2 anos para chegar num lugar que provavelmente eles nem sabiam falar a língua. Não era qualquer coisa. Agora eu pergunto para você:
viajar esse tempo todo só porque apareceu uma estrela. Eles sabiam, gente, que a estrela fica lá no céu, que não importa o quanto eles andassem, eles não iam chegar na estrela. Então eles sabiam que ela ia levar eles para algum lugar. Aí eu quero compartilhar com vocês uma experiência que eu encontrei anos atrás num livro que eu recomendo a vocês, chamado O Fator Melquisedeque. Alguém já leu esse livro aqui? Ninguém. Vocês estão perdendo um tesouro. O Fator Melquisedeque, de Don Richardson. Esse livro é sensacional. Ele ensina o seguinte, que em todas as culturas Deus deixou algo que é possível penetrar o Evangelho através daquilo ali, como se fosse um gancho através do qual você puxa uma cultura para Cristo. Ele ensinou isso com base na experiência de missionário que ele viveu lá na Indonésia, que também é tremenda, que tem um livro também que ele escreveu. Mas nesse livro ele conta várias histórias de povos que estavam sendo preparados para o Evangelho antes que o Evangelho chegasse neles. Aí eu vou contar para vocês uma dessas histórias. Existe um povo chamado Gedeu. Gedeu. Eles acreditavam num Deus supremo chamado Magano. E eles acreditavam que existia um espírito muito ruim chamado Sheitã. Eles acreditavam que eles não podiam conhecer totalmente esse Deus chamado Magano, porque eles eram escravos de Sheitã. Então eles passavam a vida toda oferecendo sacrifícios para aplacar a ira de Sheitã, porque eles sabiam que Magano era um Deus muito alto, que eles não conseguiriam conhecer. Até que um dia, um homem chamado Arrasa, dessa tribo, eles não tinham contato, irmãos. É uma tribo que vivia lá sozinha, sem ninguém. Não tinha escrita, não tinha nada. Mas um homem chamado Arrasa orou e disse assim: Magano, se o Senhor é poderoso, faça a gente conhecer. E aí ele teve uma visão. Irmão, isso é verdade. Ele teve uma visão de dois homens de pele branca, porque eles eram negros. Dois homens de pele branca, que eles nunca tinham visto isso. Ele teve uma visão de que esses dois homens chegavam embaixo de um sicômoro que tinha lá perto da cidadezinha, da vila deles, e construíam uma tenda e se abrigavam ali. E que esses dois homens depois construíam um outro abrigo que em cima era brilhante. E esses dois homens eram mensageiros de Magano e trariam para eles o conhecimento desse Deus supremo. Ele começou a contar isso para todo mundo. Eu tive uma visão, Magano me deu uma visão, que vão chegar dois homens que têm a pele branca, e eles vão ficar lá naquele sicômoro, e depois eles vão construir um lugar que tem um telhado brilhante, e eles vão trazer para nós o conhecimento de Magano. E aí, irmãos, se passaram 8 anos, onde vários adivinhos daquela tribo sempre traziam visões de que aqueles dois homens brancos iriam chegar. Aí, quando foi em 1948, dois homens, um chamado Brant e outro chamado Ken, chegaram naquela terra para trabalhar como missionários. E eles tinham planejado fazer acampamento distante da terra dos Gedeus. Só que houve um problema político e o lugar não era seguro. E eles foram fazer um abrigo onde? Perto dos Gedeus, debaixo do sicômoro. Quando os homens da tribo viram aqueles dois homens brancos debaixo do sicômoro, eles falaram: os mensageiros de Magano chegaram. E eles foram até eles, irmãos, e a conversão foi imediata. Toda a tribo se converteu, porque chegou o mensageiro de Magano. E depois eles construíram uma igrejinha que tinha um telhado de eternite, que era um telhado brilhante. Isso, irmãos, é Deus trabalhando em povos que não conhecem, para que eles conheçam. Aleluia! Deus adora Jesus. Por isso que eu recomendo aquele
aquele livro que eu falei, porque tem tantas histórias assim que a gente ia passar um tempo falando e são todas de fazer a gente chorar. Deus estava lá no meio do povo que nunca tinha ouvido falar dele, mas ele já esperava chegar um homem que ia trazer a mensagem desse Deus. E aí, irmãos, eu volto a perguntar: quem contou para os magos que aquela estrela levaria eles até o reino? Só Deus sabe. É o fator Melquisedeque, está lá. Deus colocou na cultura deles algo que foi tão forte que quando eles viram a estrela, eles falaram: está se cumprindo, vamos atrás da estrela. Eles representam as pessoas que estão perdidas por aí. Elas sabem que existe Deus, mas elas não conseguem nem imaginar em que religião ele está, como ele pode ser. Elas simplesmente sabem que tem alguma coisa que vai acontecer, e quando ela acontecer, eles vão estar lá. E tem uma outra coisa ainda a respeito dos magos. O segundo ponto é que eles só chegaram até Jerusalém porque eles seguiram as estrelas. Eles seguiram o testemunho da natureza para encontrar o Salvador. Sabia disso? O que é que nós lemos lá no Salmo 19, se eu não me engano? Os céus proclamam a glória do Senhor. Uma noite faz declaração a outra, dizendo que Deus é Senhor sobre todas as coisas. A natureza, irmãos, ela diz que existe um Deus. Milhões de pessoas estão convencidas de que a ciência sempre é contra a fé. Mas não é. Não é, porque a ciência observa a natureza, e a natureza diz que existe um Deus, diz que ela foi criada, diz que ela é mantida por alguém que é eterno. E ela diz mais: a natureza diz claramente que é necessário que alguém se sacrifique para que outros sobrevivam. Já imaginou você estar assistindo uma novela? Vou falar porque eu sei que assiste. Está assistindo uma novela? Só não assiste, gente. Não, deixa eu falar. Aí eu sei que você está lá assistindo a novela e tem um assassino na novela, né? Ninguém sabe, obviamente, quem é. Sempre tem 4 ou 5 suspeitos, né? Alguém está na hora, blá, blá. E aí, no final da novela vai revelar quem é o assassino, igual a Próxima Vítima, né? Vocês lembram dessa novela? Eu lembro. E aí, eu lembro porque no dia do último capítulo me deu catapora e eu tinha verbo de ficar alucinando. E eu alucinei a noite inteira que o infeliz do assassino estava na minha casa. Eu nunca vou esquecer essa novela. E aí, quando chega no último capítulo, que vai revelar quem é o assassino, ele é o Scooby-Doo. Aí você diz assim: como assim Scooby-Doo? O Scooby-Doo não estava na novela, o Scooby-Doo não faz parte dessa novela. Como é que ele entrou nessa história? Isso não faz sentido. Você dizer, essa é a pior novela de todas. Ganhou do Carrossel. Aí, irmãos, mas é melhor você assistir Carrossel do Palhação. Mas aí, é melhor você ir ler a Bíblia. O que eu estou querendo dizer com isso? Irmãos, já pensou se Deus, no meio de toda a nossa história, no final dissesse assim: a solução para vocês é um homem morrer na cruz para pagar o pecado de vocês? E a gente diz assim: ué, eu nunca vi isso acontecer. Alguém morrer por causa do outro. Isso não existe, isso não faz sentido. Só que Deus é tão cuidadoso que Ele foi contando a mesma história, dia após dia, na natureza, para que quando chegasse o dia que alguém morresse por nós, nós disséssemos: isso faz todo sentido. A gente lança a semente no chão, ela morre, para depois brotar, e brota diferente do que ela era. Nós matamos as plantas para nos alimentar dela, nós matamos os animais para nos alimentar dele. A terra, de tempos em tempos, precisa passar por um processo brusco, terremotos, vulcões, incêndios, para que ela se renove. A morte é o que traz a vida do nosso planeta, irmãos. É assim que funciona. Existem animais que morrem só para dar a luz. O polvo, por exemplo, ela põe aquele monte de ovos, cuida deles, e ela cuida sem dormir 1 minuto, por meses, até que por fim ela morre de exaustão, e eles comem a mão.
Porque é assim que funciona a natureza. Alguém dá a vida para que outro viva. Então, quando Cristo veio e deu a vida para que a gente viva, isso não é nada fora do contexto que Deus sempre diz. Não é o Scooby-Doo na novela da Globo, não é. É uma coisa que está ali desde o início. E esses magos sabiam do testemunho da natureza. Eles seguiram as instruções que o universo deu a eles de como chegar até o reino dos judeus. Que eles só ficaram sabendo que era reino dos judeus quando eles entraram na Judéia. Porque eles pensaram, bem, se eu estou na Judéia, nasceu um rei, só deve ser que ele é o rei dos judeus. Aí se frustraram, descobrindo que Herodes, que era paranoico, completamente pirado, não tinha filho nenhum. Nascendo, né? Naquela época, não tinha nascido filho nenhum. Não só Herodes, toda Jerusalém falou, mas como assim? Nasceu o rei, o Herodes não teve filho? Todo mundo ficou preocupado. Os magos representam as pessoas que chegam à fé através da razão. Para você que acha que a ciência só atrapalha, vou contar um testemunho. Eu só estou aqui agora pregando para vocês por causa dessa ciência. Há um tempo atrás, eu passei por uma experiência espiritual extremamente frustrante. Para outras pessoas ela seria muito simples, mas para mim ela foi muito frustrante. E ela aconteceu depois de um período em que eu estava muito debilitado. Eu passei por um tempo onde eu tenho certeza que o que me manteve de pé foi a oração das pessoas que oram por mim sem nem saber. Eu sei que existem essas pessoas. Eu sou grato a Deus por essas pessoas. E foi uma experiência muito frustrante para mim. E no dia que eu vivi aquela experiência, eu pensei: isso não é verdade. A fé não é real. Tudo isso é coisa da minha cabeça. Isso não existe. Eu vou abrir mão de tudo. Vou abandonar tudo. Vou viver a minha vida enquanto eu estou vivo, porque quando eu morrer, não vai ter mais nada. Sabe o que foi? Não passou nem 5 minutos nessa minha convicção de que tudo era mentira. E eu fui obrigado a dizer: isso tudo é verdade. Eu preciso trabalhar. Eu preciso fazer a obra. Eu não posso desistir. Sabe, a Bíblia é verdade. Sabe o que foi que me fez voltar atrás? Foi o fato de que eu sempre fui questionado a respeito da minha fé. Desde que eu me converti, pessoas sempre me combateram a minha fé arduamente. E por causa disso, eu me debrucei sobre os livros, sobre as coisas, para afirmar bem a minha fé e ter evidências físicas e científicas de que Deus é real, que a Bíblia é real, que tudo isso que nós cremos é verdade e é incontestável. E foi justamente, irmãos, saber dessas coisas e ter essas certezas que fez eu dizer: não, a minha fé foi abalada, a minha vida espiritual foi frustrada, mas eu não posso dizer que isso é mentira, porque cientificamente falando é impossível negar essa realidade. Então, para quem não gosta da ciência, saiba que foi ela que me manteve firme na fé. Na hora que foi, acho que o momento mais tenebroso para mim. Eu quase vacilei. Eu disse: não, é impossível não existir Deus, é impossível a Bíblia estar errada, porque existem muitas provas disso. Aí você diz: eu nunca vi essas provas. Azar seu, você não está procurando, mas elas existem. Elas existem. Se não existisse, eu estava aqui. Mas aí, esses magos chegaram lá e eles passaram por um lugar que traz para a gente a última reação. O último tipo de reação que nós vemos nos evangelhos com respeito ao nascimento de Jesus, que é o de quem? Do rei Herodes. O rei Herodes diz que ele sofria de paranoia. Ele era um rei muito desequilibrado, extremamente cruel, muito maldoso. Tanto que ele mandou que depois que ele morresse, que matasse. Olha só como era a cabeça desse cara. Ele disse assim: no dia que eu morrer, eu sou tão ruim que ninguém vai chorar. Então, eu quero que vocês peguem vários nobres, pessoas nobres, de respeito, e no dia que eu morrer, vocês têm que matar todas elas, porque daí o povo vai chorar. Ele fez isso. Essas pessoas, no dia que ele morreu, só não foram assassinados porque os filhos de Herodes, inclusive um que também se chamava Herodes, era Herodes Antipas,
não deixou. Porque se fosse cumprir a vontade dele, tinha matado aquele monte de gente. Só para o povo chorar, velar. Isso é coisa de gente normal? Não é. Não sei que tipo de gente você conhece, mas as que eu conheço são assim. Isso não é normal. Ele era um homem cruel, tão cruel que quando ele ficou sabendo, bom, esses caras vieram de longe, atrás de uma estrela, disse que nasceu um rei, eles devem ter alguma razão. Só que eu não tive filho nenhum. E como os judeus falam de um tal rei que há de vir, chama lá os sacerdotes. Aí chamou e pergunta: onde é que vai nascer o Messias? Aí eles, vai nascer em Belém. A profecia diz que ele vai nascer em Belém. Beleza. Aí o que o Herodes fez? Seus magos, olha só, vai lá para Belém. Vai lá, eu ajudo vocês. Pode ir para Belém, vocês podem andar na minha terra tranquilo. Você chega lá, pergunta certinho onde é que está o menino, na casa de quem, como que ele é. Quanto tempo faz vocês viram a estrela? Eles, faz 2 anos que nós vimos a estrela. Beleza, então vocês vão para lá, descobre quem é o menino e volta aqui para me dizer que eu quero ir lá adorar esse menino também. Falso não, né? E os magos foram, coitadinhos. Foram na inocência para lá para Belém, descobriram onde estava Jesus, mas aí antes deles saírem, Deus revelou para eles no sonho: não voltem para lá, para Jerusalém, vão para outro lugar. E diz a Bíblia que assim que os magos saíram, Deus revelou para José: desce para o Egito, porque Herodes vai matar a criança. Vai embora, porque Herodes vai mandar matar as crianças. E aí José e Maria pegam suas coisas. E aí eu digo, talvez se não tivesse dinheiro, já usa o ouro, o incenso e a mirra que eles ganharam, que era coisa cara, e vamos embora. Vamos viver lá no Egito. Com esse dinheiro aqui dá para a gente passar um tempo. E foram embora. Herodes percebeu que os magos estavam demorando a voltar. Eles me enganaram. Tem uma solução: mata todas as crianças que têm menos de 2 anos. Todas. Não foram muitas milhares, porque a cidade era pequena, mas ele mandou matar todas. E não foi só de Belém não, Belém e os arredores. Matem todas as crianças. De todas as reações que nós encontramos nos evangelhos, a de Herodes foi a única negativa. A única reação negativa ao nascimento do Salvador foi a de Herodes. Todo mundo fez uma coisa boa, foi lá, se prostrou, adorou, reconheceu, presenteou e tudo mais. Mas Herodes não. Herodes disse: se esse menino crescer, ele vai tomar o meu lugar, então vou matar ele. Simples assim. Mata todo mundo. Ele já queria matar mesmo o povo que, quando morresse, matava aquelas crianças, não ia fazer diferença. Irmãos, o que Herodes fez quando ele mandou matar essas crianças não é muito diferente não do que o homem faz quando ele decide que ninguém vai tirar a soberania dele de si mesmo. Não é diferente. Algumas pessoas, além de não crer no Evangelho, elas maltratam os que creem. Por quê? Porque ela não vai deixar que ninguém diga para ela que ela precisa se surpreender que nós reagimos como assassinos, quando nós não admitimos que Cristo pode ser o Rei sobre a nossa vida. Para concluir, nós vimos aqui 4 reações diferentes para a mesma situação, para o mesmo acontecimento. Essas reações são a concretização daquilo que Simeão disse: este menino está destinado a ser a causa da queda e da elevação de muitos, porque os pastores foram elevados, os magos foram elevados, porque eles tiveram o privilégio de ver tudo isso. Simeão e Ana foram elevados, mas Herodes caiu. Herodes, com medo de perder o reino, não sabia que ele ia morrer 2 anos depois. 2 anos depois ele morreu com uma doença, com várias doenças, uma delas que abriu várias feridas no corpo todo e dava verme naquelas feridas, ficava aquele negócio exposto. Ele morreu de uma forma horrível, horrível, pagando por cada uma das coisas erradas que ele tinha feito. Se ele soubesse que ele ia morrer em 2 anos, talvez ele tivesse dito: chama esse rei logo, porque meus filhos não prestam dele, deixa ele reinar no meu lugar. Embora Cristo não aceitaria, porque não era esse o tipo de reino que ele tinha vindo fazer, estabelecer. Mas se Herodes soubesse
Ele tinha tão pouco tempo de vida. E se nós soubéssemos que talvez nós tenhamos tão pouco tempo de vida, a nossa reação com relação a Cristo seria diferente. Não é uma mitologia, não é um conto de fadas. Nós precisamos acordar para a realidade de que nós vemos nas Escrituras a história de que existe um reino superior a esse mundo nosso, e que o rei desse reino já enviou à nossa terra muitos mensageiros, e que em breve esse nosso mundo vai ser invadido por esse reino, e só vai sobreviver quem estiver preparado. Essa é a realidade. Isso não é uma mitologia. Deus enviou o seu Filho para que Ele desse a vida por nós. Qual é a sua reação diante disso? Jesus nasceu de fato. E você? Como você vai reagir? Feche os seus olhos aí no seu lugar. Coloque-se de pé e feche os olhos. Analise bem o que está aí no seu coração. Porque o fato de você estar na igreja não significa isso. E aí eu pensei, se eu não ensinar meu filho o que é o Natal, ele vai crescer achando que é isso. Então eu não vou perder meu filho para essa teologia. Então eu vou ensinar para ele o que é o Natal, e ele vai aprender o que é, vou contar para ele a história, e se precisar montar um presente na casa, eu monto para ele lembrar sempre, toda vez que ele olhar, sem Papai Noel, sem neve caindo, sem nada disso, porque aqui não tem neve. Mas eu vou ensinar para ele qual é o verdadeiro sentido do Natal. E nós estamos aqui nessa noite para aprender sobre isso. E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo no Evangelho de Lucas, no capítulo 2.